Continuar com o culto nesta oportunidade. Eu quero expressar a nossa alegria, de poder, em uma manhã de domingo como esta, aproveitar esse momento tão bom para buscarmos a presença de Deus, para adorarmos o Senhor com toda a força do nosso ser. Esse é o nosso desafio, continuar adorando. E agora nós vamos refletir na palavra. O tema da nossa meditação é um toque de esperança. Esse é o tema. Acredito que é isso que o mundo precisa. Ter uma esperança viva dentro de si. Confiar tão somente que o poder de Deus pode resolver sua situação. E para que nós possamos entender, é preciso que leiamos Marcos capítulo 5, do versículo 24 até o versículo 35. Lendo esse texto, nós vamos compreender muitas coisas. Creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações, assim como Ele já falou hoje e tem falado nos dias anteriores. Marcos capítulo 5, do versículo 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor, irmão. Se você puder se colocar de pé, só para lermos, depois você vai sentar. E diz assim, Marcos 5, do 24 em diante. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém, irmãos, pode sentar. Um toque de esperança. Enquanto a multidão suspirava de alívio ao ver Jesus, e dessa feita nós vimos Jesus ia caminhando ali, Jairo ia com ele. Outra multidão já estava esperando Jesus logo à frente. E nesse segundo grupo de gente, nessa segunda multidão, havia ali Jairo e também essa mulher, desejosa de ver Jesus. O desejo dessa mulher era ver Jesus para dar um toque com o seu próprio coração, um toque de esperança, um toque com a alma. Jairo era um homem de posse, era o chefe da sinagoga, tinha uma filha que já
já tinha 12 anos de idade. Segundo a tradição, ela já estava bem perto de se tornar uma adulta, porque diz os comentaristas que nessa época eles casavam, talvez já estivesse oferecida em casamento a alguém. E ela estava sofrendo de uma enfermidade também, e por ter 12 anos. E o interessante é que o seu pai estava muito aflito, procurando Jesus. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ela estava com 12 anos com essa enfermidade. Observe que coisa interessante. Jairo tinha uma filha com 12 anos à beira da morte. A mulher estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia. Jairo era um homem altamente benquisto pela sociedade, porque era o chefe, ele era quem organizava os cultos na sinagoga. Aquela mulher não era ninguém. Ela tinha ficado pobre porque já tinha gastado tudo. Interessante que na caminhada para a casa de Jairo, Jesus cura essa mulher no meio do caminho. Jesus, antes de curar o grande líder Jairo, cura essa mulher, que era uma pessoa anônima. Era uma pessoa que sofria desse mal já há 12 anos e era completamente isolada da sociedade. Mas mesmo assim, Jesus não fez acepção de pessoas e abençoou os dois. Jesus contempla ambos com a sua bênção, com a bênção da cura. No caso da filha de Jairo, ele ressuscitou. E essa mulher foi livre, como nós vamos observar a sua história. Vamos nos deter apenas na história dessa mulher, que diz o versículo 25, dos versículos 25 ao 29, a mulher desafiou as adversidades para tocar em Cristo. Por que será que ela desafiou todos aqueles obstáculos que tinha para que ela pudesse tocar em Jesus? Nós podemos observar alguns obstáculos. O primeiro obstáculo era por ser mulher. A mulher já era de alguma forma isolada da sociedade por alguns motivos. E ali estava diante dela Jesus Cristo, rabino, mestre. E como nós já aprendemos, a tradição diz que um rabino não fala com a mulher em público, mesmo que essa mulher seja sua filha, sua esposa, sua irmã. Se falar com uma mulher em público, é o fim da sua reputação. Podemos analisar isso na história e na tradição judaica. Então esse era o primeiro obstáculo. Aquela mulher, ela tinha que tocar no rabino. E uma mulher, na situação que ela estava, se tocasse em alguém, esse alguém seria impuro, segundo a tradição. E ela enfrenta esse desafio. O segundo desafio era por conta do próprio fluxo de sangue. A mulher, no seu período fértil, todo mês, ficava ali pelo menos de 7 dias ou uma semana, vivendo aquele momento ali de sangramento. Então, para a sociedade judaica, ela é impura, tinha que ficar isolada. Só que essa mulher, ela já havia 12 anos vivendo isso. A turma tinha um certo receio. Na verdade, tinha nojo mesmo, era imunda para a sociedade. Para Jesus, nada disso acontecia. Então, ela quebra essa barreira, tem que enfrentar a multidão, sair tocando em pessoas. Esse foi mais um obstáculo. E o terceiro obstáculo, a multidão. A multidão naquelas ruas da cidade, apertando Jesus, ela sai costurando ali, furando a fila. Na verdade não era uma fila, mas era um tumulto, era uma aglomeração. Ela entra ali no meio e vai para tocar em Jesus. Observe que ela
precisou quebrar esses obstáculos para chegar até Cristo, esse desafio, essas adversidades. E nós percebemos que essa mulher vivia oprimida no versículo 25, você pode analisar comigo, por essa doença que, como eu já disse, há 12 anos. E como diz o ditado nosso aqui, né? 12 anos não são 12 dias. Era uma vida inteira, ela sofrendo com tudo isso. E veja que o versículo 25, analise comigo, por favor. Ali estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela já vinha sendo atormentada por essa enfermidade. No versículo 26, apesar de ter gastado tudo nas mãos dos médicos, seu problema só piorava. A Bíblia vai dizer no versículo 26, você pode analisar comigo, por favor. Diz o seguinte: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então ela gasta tudo que tem. Tratamento particular, pelo que nós entendemos. Tudo que aquela mulher tinha, agora ela estava pobre, sem dinheiro, sem prestígio e vivendo o seu pior momento. O pior momento da sua vida. Por ter que ficar isolada. Parecendo alguém quando tem hoje Covid, tem que ficar isolado. Assim estava aquela mulher. No versículo 27, quando ouviu sobre Jesus, um raio de esperança brotou dentro do seu coração. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu dizer que Jesus curava. Ela ouviu dizer que Jesus fazia coisas tremendas, coisa maravilhosa. Em outras palavras, ela ouviu do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é o próprio Cristo sendo anunciado. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ao ouvir, a fé naquela mulher cresceu, mesmo uma fé tão pequena, mas foi o suficiente para levar aquela mulher na direção de Jesus. Essa fé se movimentou dentro dela e um raio de esperança brotou dentro do seu coração, porque ela ouviu falar de Jesus. Confirme comigo, por favor, o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou na capa dele, na roupa que Jesus estava vestido. Essa mulher vai lá e toca. Porque diz o versículo 28, que ela acreditava piamente que com apenas um toque na roupa de Jesus ficaria livre do mal. Aquilo que os médicos não conseguiram fazer através da ciência, dos seus conhecimentos, da sua medicação, Jesus Cristo resolveu com apenas um toque da mulher na sua vestimenta. E você pode analisar o versículo 28 comigo. Olha o que ela pensa no seu coração. Depois de ouvir tudo, ela disse: esse homem é de fato milagroso. É aquele que eu esperava. É o médico dos médicos. Eu só preciso tocar na sua roupa. E o versículo 28 confirma isso, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Só isso. Nós observamos que no versículo 29 a mulher experimenta o milagre, a realização de um sonho. Depois do versículo 29, essa mulher agora ficou livre para andar no meio da sociedade. Ela ficou livre para estar perto das outras pessoas. Aquilo que lhe atormentava há 12 anos agora foi uma vida nova, porque Jesus salvou aquela mulher também dos seus pecados. Pode observar no versículo 29, logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela sentiu o alívio, o incômodo foi embora. É como aquela dor que você sente, que quando ela sai, você dorme. Não sei quem já sentiu aqui uma dor de dente, que quando a medicação funciona, a gente apaga, dorme. Foi isso que aquela mulher
sentiu aquela sensação de descanso daquela enfermidade. Quando, no versículo 29, ela se sentiu curada daquele mal. Eu quero que você entenda uma coisa nesta oportunidade, meus irmãos. Primeiro, você precisa tocar em Jesus com a sua alma. Você precisa fazer isso. Depois, você tem que enfrentar as adversidades para se aproximar de Jesus. E essas adversidades, elas são muitas. Perdão, amados irmãos. Elas são imensas. E uma delas é você mesmo. Muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos para estar na presença de Deus, para buscar a pessoa de Cristo para as nossas vidas. Podemos analisar todos os homens de Deus e as mulheres de Deus que se aproximaram de Jesus, que foram bem-sucedidos e bem-sucedidas, elas tiveram que enfrentar a si mesmas. Assim como essa mulher, o preconceito. No caso, ela enfrentou. Mas você tem que enfrentar a sua falta de ânimo, a sua preguiça, a sua falta de interesse, as coisas que o mundo coloca dizendo que Jesus não é prioridade, mas que as coisas que o mundo coloca é melhor, isso é adversidades, e nós temos que enfrentar as multidões de problemas. Enquanto aquela mulher enfrentava uma multidão de pessoas, nós enfrentamos uma multidão de problemas e de pecados em nós. Precisamos vencer tudo isso. Aquela mulher estava socialmente afastada da sociedade. Ela estava vivendo, sim, um isolamento social por conta da sua enfermidade. E nós estamos vivendo um isolamento espiritual por conta da nossa falta de interesse por Jesus. Meus irmãos, há quanto tempo você está oprimido dentro de você mesmo com o seu pecado? Acredito que não faz 12 anos, mas pode fazer alguns anos. Esses 12 anos pode representar alguns dias na sua vida, alguns meses, ou até mesmo alguns anos. Há quanto tempo você está sofrendo dessa hemorragia dentro do teu coração, na tua alma? E você e eu, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o único capaz de transformar a nossa vida e mudar essa nossa atitude espiritual. Eu não estou falando de uma hemorragia física, de uma doença física, mas eu estou falando da hemorragia da alma. Aquela mulher, quando ouviu a fama de Jesus, um raio de esperança brotou dentro dela. E você? Você conhece a fama de Jesus? Talvez você conheça pouco. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes os raios de esperança não aparecem dentro de nós? Mesmo vivendo aquele problema, há quanto tempo? Antes de tudo, eu quero tratar com a igreja nesta manhã, comigo, com todos nós. Eu quero tratar da hemorragia da alma. Eu não vou falar agora dos problemas que você está vivendo. Eu não estou falando há quantos anos você ora para que seu esposo se converta, para que sua esposa se converta, para que seu filho se converta. Mas há quanto tempo você está distante de Deus? É isso que precisa ser resolvido. Primeiro resolve o teu problema com o Senhor. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, esse mesmo que nós já ouvimos, o seu problema foi resolvido primeiro. Ela acreditou piamente que simplesmente precisaria tocar em Jesus. É isso, nós conhecemos, nós sabemos da fama de Jesus, mas os raios não surgem em nós, não aparecem em nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós conhecemos muito pouco, conhecemos apenas o básico de Jesus. E ainda achamos que Ele vai nos atender como se fosse apenas alguém que gosta de fazer favor. Mas Jesus não é apenas alguém que gosta de fazer favor, é alguém que quer fazer parte da sua vida e ser o seu Senhor. Essa é a diferença. O que nós sabemos de Jesus é pouco, talvez não o suficiente para vivermos com o coração voltado, quebrantado diante dele, como essa mulher e como muitos outros que receberam do Senhor
aquilo que tanto precisa. Olhe para dentro de você e veja há quantos anos, há quanto tempo você está sofrendo com essa hemorragia aí chamada pecado. Há quanto tempo você está isolado de Deus por conta das coisas que você busca e busca e busca e esquece de buscar o Senhor. Irmãos, vamos quebrar esse obstáculo que há em nós mesmos e vamos nos aproximar de Deus, que aí eu garanto para você que as outras bênçãos, como Jesus promete em Mateus, elas serão acrescentadas. Sabe por que nós não experimentamos o milagre, irmãos? Porque nós queremos tudo pronto. Ai, irmão, era tão simples assim. Se fosse tão simples assim. Nós queremos tudo pronto. Observe no texto que nós estamos meditando que essa mulher teve que enfrentar muitas coisas. Ela teve que entrar no meio daquele povo. Ela não olhou, ela não estava ali vendo aquela multidão, mas ela estava vendo apenas a única esperança. E nós muitas vezes não experimentamos o milagre por conta da nossa própria negligência, irmãos. Por conta da nossa falta de compromisso, que muitas vezes é maior do que nós. Nós queremos tudo pronto como Naamã. Vocês lembram de Naamã, quando ele foi na casa de Eliseu? Ele queria que Eliseu fosse lá, bajulasse, tocasse no local da ferida, talvez oferecesse um suco para ele, um refrigerante, uma bebida, um lanche, e mandasse ele tomar um banho numa água límpida. E ele disse: nada disso, vá lá e mergulhe. O esforço de Naamã era mergulhar no rio Jordão, que era um rio poluído, sujo. Mas Naamã não quis isso, ele queria tudo pronto. Enquanto ele não se humilhou, não aconteceu. Irmãos, nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós. Nós não queremos se esforçar. E ainda temos a petulância de exigir de Deus e de reclamar de Deus. Irmão, se você estivesse lá naquele dia que aquela pobre mulher se rastejava para chegar até Jesus, com medo de ser excluída por aqueles homens que estavam ali. Se você estivesse lá para ver, mas podemos imaginar a cena. Mas eu quero continuar ainda com o nosso texto, dizendo a você o seguinte, que Jesus sentiu um toque diferente quando aquela mulher o tocou no meio da multidão. Podemos analisar isso no versículo do 30 ao 32. Em meio ao povo, Jesus identificou um toque diferente. Você já viu que coisa magnífica isso? Você pode observar o versículo 30, por favor, meus amados. Olhe para a sua Bíblia aí, por favor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Tem versões que diz: quem me tocou? Porque Jesus percebeu que o toque daquela mulher foi um toque diferente, foi um toque de esperança, foi um toque com o coração, foi um toque com a alma. E eu acho isso magnífico, porque essa pergunta de Jesus parecia ser uma pergunta boba, mas não era. Parecia ser uma pergunta boa, porque no versículo 31, o povo apertava o Senhor, o povo o apertava, ele foi tocado por muitos. Eram muitas pessoas, porque o pessoal gostava de tocar nos reis. E Jesus estava ali como rei. E todo mundo tocando. E ele diz: quem me tocou? E os discípulos respondem no verso 31. Veja comigo aí o 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta. E ainda pergunta: quem me tocou? Só faltou ele dizer: mas Senhor, que pergunta mais sem lógica é essa? O Senhor está no meio de uma grande multidão. Mas Jesus responde: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, foi um toque diferente. Irmãos, nós vivemos muitas vezes os grandes dramas da vida, as frustrações, porque está faltando esse toque. No versículo 32, Jesus procurava com o olhar a mão de quem o tocou. Imagine agora o olhar de Jesus. Jesus sabendo tudo. Jesus sabia quem havia o tocado. Jesus sabia que tinha sido aquela pobre mulher. Nada estava encoberto diante do Senhor, mas ele faz essa pergunta:
para dar uma lição, que no meio de tanta gente tinha alguém com uma fé que se destacava. Veja o versículo 32. No verso 32 ele diz o seguinte: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Olha que coisa maravilhosa. O olhar de Jesus vasculhando ali entre a multidão, a pessoa que havia tocado na sua roupa. Eu quero que você entenda uma coisa, meu querido, nesta oportunidade. Jesus já sentiu o toque, o seu toque diferente. Muitas vezes nós não fazemos diferença com Jesus, queremos nos apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos tocado ou apenas insistido em falar com Jesus de qualquer forma. Nós não temos nos preparado para se apresentar diante de Deus, como Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quantas e quantas vezes nós temos feito o trabalho do Senhor relaxadamente, aonde Jeremias diz que é maldito quem faz isso. Jeremias diz: maldito é o homem que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Nós precisamos tocar no Senhor de maneira diferente para que Ele seja glorificado. Sabe quando é que Deus sente o teu toque? É quando você adora, que o Senhor percebe que alguém está adorando. O Senhor vê a sua adoração. É quando você adora que chega até o Senhor o seu louvor com um cheiro suave. Esse é o toque diferente. Até nós sentimos os toques diferentes. Pode ter certeza. Muitas pessoas podem tocar em você, mas a pessoa que te ama vai tocar diferente. O teu filho é um toque diferente. Então não é nenhuma surpresa para Jesus sentir aquele toque de fé, aquele toque com a própria alma. Por isso eu quero chamar a sua atenção para isso. Toque no Senhor, mas toque com a alma, toque com o coração, para que o seu toque seja identificado com preciosidade. Porque junto com aquele toque foi a voz do coração daquela mulher. Você já viu no meio da multidão muitas pessoas tocando em você, muitas pessoas te chamando, mas quando o teu filho fala, você sabe o que significa isso? O teu filho te tocou com a alma dele. Meus irmãos, isso é muito comum nos nossos dias. E foi isso que aconteceu, e é isso que precisa acontecer. É isso que nós precisamos tocar em Jesus assim, para que Jesus dê atenção. Você sabia que no meio daquela multidão, quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus é como se estivesse ali só eles dois. É assim que Jesus faz com aqueles que tocam, como se tivesse só você e Jesus, e Ele cuidando de você, agora trabalhando na sua vida, no seu interior. Era impossível saber quem tocou com tanta gente tocando ao mesmo tempo. Mas o toque de esperança é um toque diferente. Faça diferença. Louve diferente do que você tem louvado até hoje. Adore diferente. Tenha um compromisso maior com o Senhor. É um toque com a alma, com o coração, e Jesus já identificou o teu toque nesta manhã. Porque Jesus identifica todos os toques, mas tem o toque com a alma. Eu não sei de que maneira você tem tocado em Jesus durante esses anos todos. Se tem sido com a alma, com o interesse, de maneira crítica, reclamando. Como você tem tocado em Jesus? Ele já identificou o teu toque. E se você tocar, ou já tocou como aquela mulher, pode ter certeza que você vai experimentar o milagre. E eu quero dizer que Jesus procura com o olhar. Irmãos, quando Pedro negou Jesus naquela madrugada, que o galo canta, a Bíblia diz que o olhar de Jesus foi direto na direção de Pedro no meio da multidão. Nós vivemos no meio da multidão, há muitas pessoas no mundo, e o olhar de Jesus está direcionado em nós. Você já imaginou Jesus olhando para você e identificando o teu toque? Jesus olhando para você, identificando o teu toque, mas como será esse toque? Como está sendo esse toque?
Você toca porque você crê com esperança viva, ou você tocou ou toca em Jesus com o pecado, causando tristeza naquele que deu a vida por você? Está todo mundo tocando em Jesus, mas o toque da alma, o toque de esperança é o que vai fazer a diferença. O toque da renúncia, o toque que enfrenta as adversidades, esse vai fazer a diferença. Eu preciso tocar assim, e você também. Juntos vamos nos unir e tocar no Senhor com a nossa alma. Versículo 33 ao 34, a mulher confessou, e Jesus confirma ali o seu desejo. Aquela mulher agora viveu o momento mais humilhante da sua vida. Apesar de já ter sentido que a sua hemorragia tinha estancado, mas era terrível para aquela mulher, para uma mulher no meio de tanta gente, ainda mais sangrando como ela estava, ter que erguer a cabeça no meio. Mas você percebe aí que Jesus não tem preconceito com nada disso. Ele abençoou as mulheres adúlteras. Ele abençoou essa mulher de maneira especial. E você vai ver que ela estava convicta do que aconteceu com ela e se declara a Jesus com humildade. Veja o versículo 33. Confira aí comigo, por favor, irmãos. O verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Isso significava confissão, era só isso e nada mais. Era o que Jesus queria, o que Jesus exigia dela, para que ela dissesse no meio da multidão: Senhor, foi eu quem te toquei. Imaginemos agora, irmãos, que todos aqueles discípulos de Jesus e aquela multidão, todos eles atônitos, de boca abertos, olhando para aquela mulher e maravilhado com Jesus. Senhor, como o Senhor pode sentir um toque desse? E a mulher disse: sou eu, Senhor, fui eu. Ela estava se tremendo, irmãos. Ela devia estar suando. O semblante dela devia estar ali com aquele terror dentro dela. Talvez pensando: eu vou ser expulsa desse meio. Jesus para atender aquela mulher. Mas Jesus destacou a sua fé, salvando-a e lhe dando a paz. Já não existia mais paz naquela vida há 12 anos. Observe o versículo 34. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Você sabe o que significa essa primeira expressão, você foi salva? Jesus curou primeiro a alma daquela mulher. Aí depois ele disse: agora fique livre desse mal. Você consegue entender isso? É isso que Jesus quer fazer com as pessoas, é isso que Jesus quer fazer com a gente. Enquanto Ele não curar o mal que nos afasta dEle, vai ficar difícil as outras coisas que nós tanto queremos. Mas eu quero que você entenda e que você responda para você mesmo: há quanto tempo você não confessa suas ações a Cristo? Quando aquela mulher, ela confessou, convicta de que algo ruim, estranho poderia acontecer, apesar da sua fé, mas era comum uma mulher ser expulsa do meio do povo, principalmente na situação que ela estava. Mas às vezes nós não queremos confessar nossos pecados diante de Deus, porque parece que nós gostamos de andar com Ele. A mulher confessou aquilo como se fosse um pecado. Ela confessou aquilo porque de fato ela estava de alguma maneira quebrando o sistema da lei. E nós precisamos contar a Deus o nosso pecado. Nós precisamos confessar, porque o Senhor está olhando para nós, como está escrito na palavra do Senhor, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Lá em Provérbios está escrito que os olhos do Senhor estão na nossa direção. Lá no Salmo 139 está escrito que ninguém se esconde de Deus. Então, será que o Senhor não está olhando para nós, detectando em nós alguma coisa? Nós precisamos confessar, dizer: Senhor, eu falhei diante de Ti.
Foi eu que toquei errado diante do Senhor. Foi eu que, Senhor, eu quero me livrar desse mal, esse pecado que me atormenta. Conta isso para Deus, irmãos. Seja qual for o pecado, seja qual for, não importa. O Senhor está pronto a perdoar. Ele quer que confesse. E muitas vezes nós vamos a Cristo confessar o pecado, ali também tremos, chorando. Como vocês já estão cansados de ouvir, quando eu sempre falo que quando nós choramos, derramando lágrimas, confessando o nosso pecado, Jesus diz lá em Mateus que nós somos mais que felizes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É os que choram, que se tremem diante de Deus por conta do pecado. É preciso que você confesse. É preciso que eu confesse. Não vamos andar com o pecado como se fosse um bichinho de estimação. Nós vamos tratar o pecado com carinho, e às vezes é isso que nós fazemos. Nós não queremos sair dele, muitas das vezes. Mas eu pergunto, quem impera em sua vida? O orgulho ou a humildade? Aquela mulher, ela foi completamente movida pela fé que a levou a ser, que a transformou numa mulher humilde. E ali foi humildade pura. E foi isso que Jesus destacou naquela mulher. Além do toque de esperança, além do toque com a alma, ela tocou com a humildade também o Senhor. E ao confessar, a sua humildade parece que cresceu diante de todos ali, quando ela disse: foi eu, Senhor. Irmãos, quem domina você? É o seu orgulho ou é a sua humildade? Precisa quebrar isso. Há quanto tempo você vive sem paz? Jesus disse para aquela mulher: vá em paz. Ela não tinha paz. Agora eu quero perguntar: há quanto tempo você vive sem paz? Atormentado com alguma coisa? É só tocar em Jesus. Ele é a esperança. Há quanto tempo você vive enfrentando um problema que te tira a paz? Eu queria que você pensasse nisso e entendesse nesta manhã que só Jesus é capaz de te dar a paz. Mas eu quero também dizer que Jesus não quer ser apenas o seu curandeiro, ou alguém que você chama para te fazer um favor, depois você dispensa. Tá bom, já me abençoou, não vou mais adorar. E aí às vezes coloca na cabeça: não, quando eu precisar eu me arrependo, eu chamo o Senhor. Jesus não quer ser apenas o seu fazedor de favores. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Você precisa permitir que isso aconteça em sua vida. E eu finalizo dizendo que se tocarmos em Cristo com a nossa alma, movido pela fé e a esperança, seremos beneficiados por Ele. Que o nosso Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que possamos tocar no Senhor com a alma. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar o grupo para cantar uma música. Eu espero que... Vamos repetir aquele hino que vocês cantaram, né? Então minha alma canta a ti, Senhor. Logo em seguida nós vamos estar orando e ministrando a ceia. Enquanto isso eu vou logo descendo para cá e já convidando os nossos irmãos que vão nos ajudar na ministração da ceia. Vamos cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Se você puder ficar de pé, para termos esse momento de adoração. Se você ainda não tocou no Senhor com a alma, toque agora, cantando esse hino. Aproveita, é uma oportunidade. Se você já tocou, continua tocando com a alma. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar
na tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho no altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Com esse mesmo intuito, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, estamos aqui na tua presença. Estamos, ó Pai amado, nesta manhã, com o nosso coração entristecido, ó Deus, porque nós temos falhado muito diante do Senhor, mas ao mesmo tempo estamos com a esperança, porque nós cremos, ó Deus, com toda a força do nosso ser, que o Senhor é a única esperança, que o Senhor é a solução para os nossos problemas, que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E queremos, ó Pai querido, te pedir perdão, porque muitas vezes nós temos cedidos diante das adversidades, temos abraçado, ó Deus querido, os empecilhos, e temos nos isolado do Senhor de maneira espiritual. Perdoa, Pai Santo, os nossos pecados. Nos contempla com o teu olhar. Aceita o nosso toque de arrependimento. E perdoa nossos pecados em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um aqui, ó Deus. Trata com cada um de acordo, ó Deus, com as nossas necessidades, com a necessidade de cada um dos teus filhos.
O Senhor conhece, ó Pai, as fraquezas de cada um de maneira individual. O Senhor identifica o toque de cada um. O Senhor identifica o louvor de cada um, a oração de cada um. Ó Deus, tem misericórdia da nossa igreja nesta cidade. Ó Pai querido, como nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, para que possamos estar avivados e buscando a cada dia o Senhor. Pai, vem governar as nossas vidas, seja Senhor das nossas vidas, ó Deus, nós Te recebemos, nós queremos, nós já assumimos esse compromisso há algum tempo. Pai, tem misericórdia, ó Deus amado. Ó Senhor, como diz a Tua palavra, que se o Senhor olhasse para as nossas iniquidades, quem escaparia? Ninguém escaparia, Senhor. Mas obrigado por olhar para nós com um olhar de amor. Obrigado por nos tratar como tratou aquela mulher, como se fôssemos a única pessoa no mundo. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia tem feito isso com a gente. É por isso que estamos aqui, Pai. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, o Senhor tem feito proezas em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda para que possamos Te servir com mais intensidade, com mais dedicação, com mais amor, com mais desafio. Continua conosco, Senhor Deus, que a Tua palavra a cada dia venha nos inflamar, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos incomodar a cada dia, para que possamos acertar, ó Pai, acertar diante do Senhor. Ó Deus, abençoa cada um aqui presente, os que não puderam estar conosco e os que não quiseram estar, nós apresentamos todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sente, por favor. Antes da gente ministrar a ceia, eu vou convidar a irmã Cláudia, que vai trazer para nós os avisos da semana. E eu gostaria muito que você ficasse bem atento aos avisos, porque é importante, tá bom? Pra você entender tudo. Logo após, nós vamos estar ministrando a ceia, e aí os nossos irmãos que vão nos ajudar, assim que a irmã Cláudia encerrar os avisos, já pode tomar aqui os seus lugares. Graça e paz, amados irmãos. Vamos ao nosso cronograma da semana. Amanhã nós teremos culto da família. Culto e jantar da família acontecerá aqui. Nós precisamos iniciar o nosso culto e jantar da família pontualmente.